Audiobook, Líderes Servem por Último, parte 1, capítulo 2. Colaboradores também são gente. Antes que as empresas incorporassem a empatia, ir para o trabalho significava apenas, digamos, trabalhar. Em uma manhã qualquer, os operários de uma fábrica aguardavam campainha diante de suas máquinas. Quando a campainha soava, apertavam os botões e ligavam as máquinas diante deles. Em poucos segundos, os guinchos das máquinas abafavam o som de suas vozes. Começava mais um dia de trabalho. Após 2 horas, soava outra campainha anunciando o horário em que os operários podiam fazer um intervalo. As máquinas paravam e quase todos deixavam seus postos de trabalho. Alguns iam ao banheiro. Alguns bebiam outra xícara de café. E alguns ficavam sentados ao lado de suas máquinas, descansando até a campainha lhes dizer para começar novamente a trabalhar. Poucas horas depois, a campainha soaria novamente, agora para que soubessem que podiam sair da fábrica para almoçar. As coisas sempre tinham sido assim. Eu não tinha ideia, disse Mike Merck, chefe de equipe de montagem, com um forte sotaque sulista, que trabalhava na Raíssen Sandiacre havia 14 anos. Creio que qualquer um na fábrica teria dito a mesma coisa. Mas as coisas mudaram depois que Bob Chapman assumiu a empresa da Carolina do Sul. Chapman é o CEO de um grupo com um nome igualmente complicado, Barry Wehmiller, um grupo de empresas predominantemente manufatureiras que Chapman foi adquirido ao longo dos anos. A maioria delas estava em má situação. As finanças mostravam-se precárias e, em alguns casos, a cultura das empresas estava em situação ainda pior. A Raíssen Sandiacre era a sua aquisição mais recente. Outros senhores talvez levassem uma equipe de consultores e uma nova estratégia, prontos para contar a todos o que tiveram de fazer para tornar a empresa novamente lucrativa. O que Chapman levou em contraste flagrante foi a disposição para ouvir. Tal como fazia com cada empresa que adquiria, começou sentando-se para ouvir o que os funcionários tinham a dizer. Com 27 anos de casa, Ron Campbell era um veterano. Tinha acabado de voltar de viagem após passar 3 meses em Porto Rico, onde foi responsável pela instalação de equipamento da Raíssen Sandiacre na fábrica de um cliente. Sentado com Chapman na sala, Campbell não estava muito à vontade para falar sobre a vida na companhia. Antes de qualquer coisa, perguntou Campbell, se eu disser a verdade, ainda terei meu emprego amanhã? Chapman sorriu. Se tiver algum problema amanhã por causa do que disser hoje, tranquilizou. É só me ligar. Com isso, Campbell começou a se abrir. Bem, Sr. Chapman, disse, tenho a impressão de que você confia muito mais em mim quando não pode me ver do que quando eu estou bem aqui. Tive mais liberdade na fábrica de um cliente do que tenho aqui, disse, referindo-se ao período passado em Porto Rico. Assim que pisei na fábrica, senti como se toda a minha liberdade tivesse ido embora. Foi como se alguém estivesse com a mão sobre a minha cabeça. Tive de bater o cartão de ponto ao entrar e ao sair para almoçar, ao voltar do almoço e ao sair do fim do expediente. Não era assim em Porto Rico. Nada que Chapman não tivesse ouvido em outras fábricas. Entro pela mesma porta que os engenheiros, contadores e os funcionários administrativos, prosseguiu Campbell. Eles viram à esquerda para ir ao escritório e eu sigo na direção da fábrica. Mas somos tratados de maneira completamente diferente. Você confia neles a ponto de eles decidirem quando vão pegar um refrigerante ou um café ou fazer um intervalo. Você me faz esperar o som de uma campainha. Outros tinham a mesma impressão. Era como se estivessem em 2 companhias diferentes. Por mais que se esforçassem, aqueles que ficavam nas máquinas achavam que a companhia não confiava neles, simplesmente porque estavam em pé na fábrica e não sentados diante de uma escrivaninha. Se um funcionário do escritório precisasse telefonar para casa para informar os filhos que iriam chegar mais tarde, simplesmente pegaria o telefone e ligaria para casa. Na produção, porém, se o operário precisasse fazer a mesma coisa, teria de pedir permissão para usar o telefone pago. Quando Campbell terminou, Chapman procurou o chefe do pessoal e disse que eles teriam de tirar os relógios de ponto. As companhias também deveriam ser retiradas, sem grandes discursos e sem pedir nada em troca. Chapman decidiu que dali em diante tudo seria diferente. E aquilo seria só o começo. A empatia seria injetada na companhia e o novo padrão seria a confiança.
preferindo ver todos eles como seres humanos em vez de operários ou funcionários administrativos. Chapman implantou outras mudanças para que todos fossem tratados do mesmo modo. As peças de reposição para o maquinário sempre ficaram trancadas em um depósito gradeado. Se um operário precisasse de uma peça, teria de fazer uma fila na frente desse depósito e pedir a peça desejada a um funcionário específico. Os operários não podiam entrar sozinhos no depósito. Era a forma encontrada pela gerência para proteger a empresa de furtos. Podem ter prevenido furtos, mas passavam claramente a mensagem de que a gestão não confiava nas pessoas. Chapman mandou retirar todos os cadeados e as grades, permitindo que qualquer operário entrasse na área para buscar a peça ou a ferramenta de que necessitasse. Ele também tirou todos os telefones pagos e disponibilizou telefones da companhia para qualquer funcionário a qualquer hora. Nada de fichas, moedas ou necessidade de autorização. Qualquer um poderia entrar por qualquer porta e visitar qualquer parte da companhia, sempre que quisesse. Todos os funcionários seriam tratados do mesmo modo, quer trabalhassem nos escritórios, quer na fábrica. Esta seria a nova normalidade. Chapman percebeu que para conquistar a confiança das pessoas, primeiro os líderes de uma organização precisam tratá-las como pessoas. Para conquistar a confiança, devem demonstrar confiança. Não achava que o fato de alguém ter feito uma faculdade ou ser um bom contador tornaria a pessoa mais confiável do que alguém que tivesse feito curso técnico e boa habilidade manual. Chapman acreditava na bondade fundamental das pessoas e iria tratá-las como tal. Em um curto período de tempo, a companhia começou a se parecer com uma família. O simples fato de um ambiente de trabalho ter mudado fez com que as pessoas começassem a agir de maneira diferente umas com as outras. Achavam que fazia parte do grupo, o que deixou todos mais à vontade, sentindo-se valorizados. As pessoas começaram a cuidar dos demais, pois se sentiam bem cuidadas. Esse ambiente de acolhimento fez com que elas passassem a se dedicar com a cabeça e o coração, como Chapman gosta de dizer, e a organização começou a prosperar. Um funcionário do departamento de pintura estava enfrentando uma crise pessoal. Sua esposa diabética ia perder a perna. Ele precisava ajudá-la, mas como ganhava por hora, não podia se dar ao luxo de ficar sem rendimentos. Não podia parar de trabalhar. Mas agora a companhia era diferente. Sem que ele despedisse, seus colegas transferiram alguns dias de férias para que ele pudesse ficar com a esposa. Nunca tinha acontecido algo parecido na companhia. E mais, isso afrontava a política oficial da empresa. Mas não fez diferença. Tínhamos pensado mais nas outras pessoas, disse Merrick. Assim, com a ajuda de alguns funcionários administrativos, foi exatamente o que fizeram. Nunca pensei que alguém pudesse gostar do trabalho, afirmou Campbell. Quando as pessoas confiam em você, você trabalha melhor para conquistar ou manter sua confiança. No período de mais de 10 anos, desde que a grade do depósito foi retirada, os furtos passaram a ser desprezíveis. E se o funcionário tinha algum problema pessoal, sabe que os líderes da companhia e seus colegas estarão dispostos a ajudar. Entretanto, os colaboradores não ficaram apenas mais dispostos a se ajudar mutualmente. Também cuidaram melhor de suas máquinas. Com isso, houve menos quebras e menos paralisações na linha, que significa que as despesas também foram controladas. As mudanças não foram boas apenas para as pessoas, também foram boas para a companhia. Desde que Chapman assumiu, a Rice Sandiacre viu seu faturamento passar de 55 milhões de dólares para 95 milhões de dólares, refletindo o crescimento orgânico do investimento inicial. Cresceram sem dívidas e sem a ajuda de uma organização gerencial assistida por consultores. A companhia cresceu por causa das pessoas que já trabalhavam lá. Dedicaram-se novamente à organização, mas não por promessas de bônus ou ameaça. Dedicaram-se porque quiseram fazê-lo. A nova cultura de atenção para com as pessoas fez com que elas e as estratégias traçadas rendessem frutos. É isso que acontece quando os líderes de uma organização escutam as pessoas que trabalham nela. Sem coerção, força e pressão, as pessoas trabalham juntas com tranquilidade, ajudando-se mutuamente e fazendo a companhia progredir. O trabalho com a sensação de obrigação é substituído pelo trabalho com a sensação de orgulho. E ir trabalhar pela empresa vira ir trabalhar pelos outros. O local de trabalho não é mais um lugar temível,
mas um lugar onde as pessoas se sentem valorizadas. Vemos aquilo que queremos ver. Chapman gosta de contar a história sobre a primeira vez que visitou a Heinz Sandiacre 5 anos antes da transição de que falam Mike Mark e Ron Campbell. Isso foi porque antes de Chapman adquirir a companhia, como novo CEO, ninguém sabia quem era ele e nem prestaram atenção nele enquanto bebiam uma xícara de café antes de sua primeira reunião. Todos estavam esperando o começo da jornada de trabalho. E aquilo que Chapman viu enquanto estava sentado na cafeteria naquela manhã de março de 1997 deu início a seu experimento na companhia. Viu algo que nunca tinha visto antes em todos os seus anos como empresário. A cena foi tão poderosa que o forçou a reexaminar praticamente todas as lições que tinha aprendido sobre a gestão de empresas. O que viu na Heinz Sandiacre se tornou a base para a forma como Chapman conduziria sua operação. Mais importante, transformou o modo como lidaria com as pessoas que trabalhavam para ele. Sentado com seu café, Chapman observou um grupo de funcionários tomando café da manhã antes de irem trabalhar. Estavam se divertindo, contando piadas, rindo como velhos amigos. Estavam fazendo apostas sobre uma importante partida de basquete que seria transmitida naquela noite. Entendiam-se e pareciam desfrutar da companhia dos demais. Porém, assim que se levantaram para começar a rotina do dia, Chapman percebeu uma mudança drástica em seus semblantes. Como se obedecessem a um sinal, seus sorrisos foram substituídos por uma expressão pesada. O riso cessou, a camaradagem evaporou. A energia parecia ter se esvaído deles, disse Chapman. Chapman foi tomado por uma sensação de desespero. Ele já tinha adquirido empresas estressadas como aquela. Tinha passado algum tempo com funcionários antes, mas por algum motivo nunca conseguira ver algo como o que vira naquele dia. Não conseguiu deixar de se comover por aquilo que acabara de testemunhar e que motivou um pensamento. Por que não podemos nos divertir no trabalho, tal como fazendo quando não estamos trabalhando? Até aquele dia, Chapman tinha sido exatamente o executivo que os cursos de MBA dizem que devemos ser. Era hábil com números e adorava os jogos dos negócios. Tomava decisões com base em dados, condições do mercado e oportunidades financeiras. Era durão, se precisasse ser, e conseguiu encantar as pessoas caso fosse necessário. Achava que os negócios eram medidos em planilhas e via as pessoas como um entre os diversos ativos com que precisava lidar para atingir suas metas financeiras. E era bem eficiente como executivo. Antes daquele momento na cafeteria, Chapman conseguia tomar decisões difíceis com muita facilidade. A companhia sediada em São Luís, com um nome difícil de soletrar, estava lotada de dívidas e perto da falência quando Chapman assumiu. Logo após a morte de seu pai em 1965. Tendo em vista a situação difícil, fez o que qualquer CEO responsável teria feito em seu lugar. Dispensou funcionários quando achou necessário para atingir a meta financeira desejada. Renegociou as dívidas, pediu empréstimos a bancos para manter o caixa e assumiu grandes riscos para promover o crescimento. Medidas que qualquer executivo de alto escalão teria entendido. Como resultado, a companhia voltou lentamente a dar lucro. Chapman saiu da cafeteria e foi para sua primeira reunião. Devia ser uma simples formalidade do tipo conhecer e apertar mãos. Ele, o novo CEO, deveria se apresentar à equipe de atendimento aos clientes e seus funcionários mostrariam o básico para ele. Porém, com base no que ele vira naquela manhã, percebeu que ele e sua equipe tinham o poder de transformar a companhia em um lugar para o qual as pessoas gostariam de ir todas as manhãs. Por isso, decidiu criar um ambiente que as pessoas sentiriam que podiam se expressar com franqueza, receber reconhecimento e comemorar seu progresso. Esta é a base daquilo que Chapman chama de verdadeira liderança humana. Quando as pessoas precisam lidar com perigos dentro da empresa, a própria organização se torna menos capaz de enfrentar os perigos de fora. A verdadeira liderança humana protege a organização das rivalidades internas que podem destruir sua cultura. Quando precisamos nos proteger um dos outros, toda a organização sofre. Mas quando a confiança e a cooperação prosperam internamente, ficamos unidos. E assim a organização fica mais forte. Quase todos os sistemas do corpo humano existem para nos ajudar a sobreviver e a prosperar. Há milhares de anos, outras espécies hominídeas morriam enquanto vivíamos. Vivíamos.
E apesar de estarmos há bem menos tempo no planeta em comparação com outras espécies, tornamos rapidamente um animal de maior sucesso, o único sem rivais sobre a Terra. Tamanho foi o nosso sucesso, na verdade, que as decisões que tomamos afetam a capacidade de sobrevivência de outros animais e até de outros seres humanos. Os sistemas em nosso íntimo, que nos protegem de perigos e nos incentivam a repetir comportamentos em nosso melhor interesse, respondem aos ambientes nos quais trabalhamos e vivemos. Se pressentimos o perigo, nossas defesas se armam. Se nos sentimos seguros, junto à nossa própria gente, em nossas tribos ou organizações, podemos relaxar e nos abrir à confiança e à cooperação. Um estudo detalhado de organizações de alto desempenho, aquelas nas quais as pessoas se sentem seguras quando vão trabalhar, revela algo espantoso. Suas culturas parecem assustadoramente com as condições nas quais o animal humano deveria atuar. Operando em um mundo hostil e competitivo, no qual cada grupo buscava recursos finitos, os sistemas que nos ajudavam a sobreviver e a prosperar como espécie também ajudam as organizações a fazer o mesmo. Não se trata de aplicar teorias de gestão da moda e nem de contratar as equipes dos sonhos. É só uma questão de biologia e antropologia. Se determinadas condições forem cumpridas e as pessoas de organização se sentirem seguras umas com as outras, vão trabalhar juntas e realizar coisas que nenhuma delas conseguiria realizar sozinha. O resultado é que sua organização vai parar bem acima dos concorrentes. Foi o que Chapman fez na Barry Wembley. Quase por acaso criou na empresa um ambiente de trabalho e uma cultura que biologicamente obtém o melhor das pessoas. Chapman e outros, como ele, não tentam mudar seus colaboradores. Procuram mudar as condições de trabalho. Criar culturas que inspiram as pessoas a dar tudo o que tem para dar, simplesmente porque adoram o lugar que trabalham. Este livro tenta nos ajudar a compreender por que fazemos o que fazemos. Quase todos os sistemas de nossos corpos evoluíram para que pudéssemos encontrar alimento, mantermos-nos vivos e fazer a espécie progredir. Contudo, para uma boa parcela do mundo, e certamente em todo mundo civilizado, encontrar alimentos e evitar perigos são coisas que não nos preocupam hoje em dia. Não caçamos e nem coletamos, pelo menos não no sentido do homem das cavernas. No mundo moderno, progredir na carreira e tentar encontrar felicidade e satisfação definem um sucesso. Mas os sistemas interiores que guiam nosso comportamento e nossas decisões ainda funcionam tal como faziam há dezenas de milhares de anos. Nossas mentes primitivas ainda entendem o mundo à nossa volta em termos de ameaça ao nosso bem-estar ou de oportunidades para encontrarmos abrigos. Se compreendermos o funcionamento desses sistemas, estaremos mais bem equipados para atingir nossas metas. Ao mesmo tempo, os grupos com que trabalhamos também serão mais capazes de ter sucesso e prosperar. Mas, infelizmente, em nosso mundo moderno, tem visto sistemas que desenvolvemos para administrar nossas companhias. O número de organizações que inspiram os funcionários a se dedicar de verdade é uma minoria. As normas culturais da maioria das companhias e organizações atuais agem, na verdade, contra as nossas tendências biológicas naturais. Isso significa que colaboradores felizes, inspirados e realizados são a exceção e não a regra. Segundo o índice de mudanças da Deloitte, 80% das pessoas estão insatisfeitas com seus empregos. Quando as pessoas nem querem trabalhar, o progresso só se dá com muito custo e esforço. E geralmente nem dura. Nem nos preocupamos em medir o sucesso de uma empresa em décadas. Focalizamos trimestres sucessivos. Um ambiente de negócios com foco desequilibrado dos resultados de curto prazo e no dinheiro antes das pessoas afeta a sociedade como um todo. Quando nos esforçamos para encontrar felicidade ou um senso de pertencimento no trabalho, levamos esse esforço para casa. Aqueles que têm a oportunidade de trabalhar em organizações que tratam como seres humanos que devem ser protegidos e não como um recurso a ser explorado, chegam em casa no fim do dia com a sensação intensa de realização e gratidão. Esta deveria ser a regra para todos nós, não a exceção. Voltar do trabalho sentindo-nos inspirados, seguros, realizados e gratos é um direito humano natural a qual todos devemos aspirar. E não um luxo moderno que apenas um punhado de felizardos consegue encontrar. Chapman não transformou sua organização fazendo apenas uma coisa. Foi uma série de coisinhas que, com o tempo, afetaram drasticamente o modo de operar de sua companhia. Muitas e muitas pequenas coisas, algumas com sucesso, outras nem tanto. Mas todas focalizadas naquilo que, em seu ritmo, ele sentiu que precisava acontecer.
Só alguns anos depois, durante um casamento, Chapman conseguiu expressar com mais clareza e em termos mais humanos o que estava motivando suas decisões. Tendo em vista sua tenacidade e paixão pelos negócios, aquilo que Bob Chapman fala sobre o que o fez mudar de curso pode surpreender você. A espantosa responsabilidade. Sentados no banco de uma igreja, Chapman e sua esposa assistiam uma cerimônia de casamento. O noivo estava em pé, fitando sua noiva que se aproximava. O sentimento de amor que sentiam um pelo outro era palpável. Todos os presentes podiam senti-lo. E então, como manda a tradição, o pai entregou sua filha, sua garotinha, para seu futuro marido. É isso, compreendeu Chapman. Um pai que faria qualquer coisa para proteger sua filha e entrega cerimoniosamente a responsabilidade deste cuidado para outra pessoa. Após entregar a mão de sua filha, ele vai tomar seu assento no banco da igreja, confiante no fato de que seu novo marido irá protegê-la tal como ele fez. Numa empresa é exatamente isso que acontece, percebeu Chapman. Cada um dos funcionários é filho ou filha de alguém. Os pais trabalham para oferecer a seus filhos uma boa educação e o melhor da vida, ensinando-lhes as lições que irão ajudá-los a crescer e a ser felizes, confiantes e capazes de usar todos os talentos com que foram abençoados. Então, esses pais entregam seus filhos a uma companhia na esperança de que os líderes dessa empresa tenham por eles o mesmo amor e carinho. Nós, as organizações, somos agora responsáveis por essas vidas preciosas, de Chapman, cerrando as mãos com a convicção de um pregador devoto. É isso que significa ser um líder. É isso que significa construir uma companhia forte. Ser líder é como ser pai, e a empresa é como uma nova família, que cuida de nós como se fôssemos seus próprios filhos na saúde e na doença. E se tivermos sucesso, nosso pessoal vai assumir o nome da nossa empresa como sinal de família a qual são leais. Aqueles que trabalham na Barry Wemler falam de seu amor pela companhia e pelos colegas. Usam o logotipo ou o nome da empresa com orgulho, como se fosse seu próprio nome. Defendem a companhia e seus colegas como se fossem sua própria carne e sangue. E no caso de quase todas as organizações desse tipo, as pessoas usam o nome da empresa como um símbolo de sua própria identidade. A grande ironia disso tudo é que, na verdade, o capitalismo funciona melhor quando trabalhamos como deveríamos, quando temos a chance de concretizar nossas obrigações humanas. Pedir a nossos colaboradores não só para nos emprestarem suas mãos para fazer o trabalho, mas também inspirarmos sua cooperação, sua confiança e sua lealdade para que se dediquem à nossa causa. Tratar as pessoas como familiares e não como meros empregados. Sacrificar os números para salvar as pessoas e não sacrificar as pessoas para salvar os números. Líderes de organização que criam um ambiente de trabalho como deveríamos encontrar não sacrificam a excelência ou o desempenho simplesmente porque colocam as pessoas adiante de tudo. Pelo contrário, essas organizações estão entre as mais estáveis, inovadoras e de alto desempenho em seus setores de negócio. Infelizmente, é comum os líderes das companhias verem as pessoas como meios para chegar aos números. Os líderes das grandes organizações não veem as pessoas como bem a serem administrados para ajudá-los a ganhar mais dinheiro. Veem o dinheiro como bem a ser administrado para ajudar seu pessoal a crescer. É aqui que o desempenho realmente conta. Quanto melhor o desempenho da organização, mais combustível terá para construir uma organização ainda maior e mais robusta, que alimenta os corações e almas daqueles que trabalham nela. Em troca, seu pessoal fará o máximo para ver a organização crescer e crescer e crescer. Ver o dinheiro como subordinado às pessoas e não o contrário é o fundamental para a criação de uma cultura na qual as pessoas se unem naturalmente para que o negócio progrida. E é a habilidade de levar o pessoal a fazer o que precisa ser feito que cria um sucesso estável, duradouro. Não é o gênio lá no alto dando instruções que engrandece as pessoas. São grandes pessoas que fazem o sujeito lá no alto parecer um gênio. Não posso ser acusado de ser um idealista maluco, de imaginar um mundo no qual as pessoas adoram trabalhar. Não posso ser acusado de estar fora da realidade por acreditar na possibilidade num mundo no qual a maioria dos líderes empresariais confia em seu pessoal e a maioria das pessoas confia em seus líderes. Não posso ser um idealista se essas organizações realmente existem.
das fábricas às empresas de tecnologia, do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos às repartições públicas. Temos exemplos gritantes dos resultados positivos que a organização pode obter quando as pessoas que trabalham nelas estão dispostas a se tratar não como adversários, concorrentes ou opositoras, mas como aliadas de confiança. Já temos perigos demais lá fora. Não há por que fazer com que organizações aumentem esse perigo, acrescentando ameaças externas. Só 20% dos norte-americanos amam seu trabalho. Chapman e outros como eles nos convocaram para ajudá-los a fazer esse número aumentar. A questão é, será que temos coragem? Vamos precisar criar mais organizações que priorizem a atenção para com os seres humanos. Como líderes, nossa única responsabilidade é proteger nossos colaboradores. E, ao mesmo tempo, nossos colaboradores vão se proteger uns aos outros e fazer com que a organização cresça com eles. Como funcionários ou membros do grupo, precisamos ter coragem para cuidar um dos outros quando os nossos líderes não fazem. E, ao fazê-lo, tornamos-nos os líderes que gostaríamos de ter.